Agradeço a presença do meu amigo Fabrício Pozzocco, advogado aqui nesta terça-feira carnavalesca do Entre Linhas. Tudo bem, Fabrício? Obrigado pela presença. Tudo bem, Alex. Um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Ô Fabrício, quando eu te convidei para vir aqui no programa hoje, é até para falar sobre uma questão que tem a ver com a pandemia, mas tem a ver também com a questão do empregado, do trabalhador, enfim. A questão da obrigatoriedade... ou não, né? Porque isso foi muito discutido. Ninguém é obrigado a tomar vacina, bem da verdade, né? Você só tem que saber lidar com as consequências de não tomar a vacina. Por exemplo, se você não tomar a vacina da febre amarela, você não entra na Colômbia, você não entra em alguns países da América do Sul. A gente vê muito isso quando tem jogo aí da Libertadores. Todo mundo tem que tomar a vacina da febre amarela, senão você não entra no país. É uma questão sanitária. Pode dar algum problema jurídico mais à frente, alguma contestação, se eventualmente uma empresa obrigar o funcionário, quando tiver à disposição a vacina, né, da pessoa tomar? Se você não tomar a vacina, você vai ser demitido. Isso é uma coisa que vai acontecer? Pode, é direito da empresa, não é? Então, isso tudo tem a ver com o julgamento, né, do STF no dia 17 de dezembro aí do ano passado. É uma coisa bem impactante e as pessoas começaram a interpretar isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos esclarecer isso para o nosso ouvinte para que fique mais fácil. Então, o STF, na verdade, disse que os governos locais, né, e aí a gente fala União, Estado, Município, eles podem editar aí normas para poder restringir direito daquelas pessoas que não tomarem a vacina. Então, em outras palavras, não é que ninguém vai pegar o cara... chegar dentro da casa dele, dar um chute na porta e chegar correndo com a seringa para poder vacinar a pessoa, né? Não é isso. As pessoas, na verdade, vão ter que arcar com as consequências por não ter tomado as vacinas. Um exemplo clássico que tem acontecido: algumas crianças não vão poder estudar em escola pública. As escolas particulares já estão exigindo também essa questão da vacinação quando for específico, até mesmo porque a decisão do STF diz que os pais são obrigados a cuidarem especificamente da vacinação dos seus filhos. E aí, diante de uma situação como essa, o Ministério Público do Trabalho editou, né, um texto, vamos dizer assim, né, que esclarecendo que se o trabalhador não quisesse tomar a vacina, o empregador poderia demiti-lo por justa causa. E isso causou uma comoção muito grande, até mesmo porque as empresas se sentiram no seguinte sentido: olha, como o trabalhador não quer tomar vacina, eu vou mandar esse cara embora por justa causa. Não é bem isso que o Ministério Público do Trabalho falou. Ele falou que tem que ter uma conscientização, a empresa precisa conscientizar o empregado de tudo isso, e aí pode até culminar com a demissão por justa causa. Só que a gente tem um outro problema que é muito importante, né? Não existe lei que obrigue ninguém a tomar vacina, né? A própria Constituição, né, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E como existe essa anomia, essa ausência de lei específica sobre o tema, se uma empresa, de repente, demitir o funcionário por justa causa, isso pode acabar gerando como uma demissão da empresa, na verdade, que não é uma situação correta. E isso vai acabar gerando danos para esse empregado, né? Com essa situação, é possível que o empregado possa ser reintegrado ao trabalho e possa, inclusive, ter direito a receber perdas e danos por conta dessa demissão abusiva que vai ser feita. Então, a gente acaba ouvindo muita coisa, mas a gente precisa entender que na justiça, cada caso é um caso. A situação vai ter que ser analisada por cada situação em específico. Tem gente, por exemplo, que não pode tomar. Exatamente. Por algum tipo de alergia. Enfim. Exatamente, enfim. E aí, toda essa situação vai ter que ser avaliada para se saber a respeito de uma consequência ou não. É lógico que quando a gente começa a discutir direito em tese, né, começam a aparecer várias possibilidades, né? Várias situações. Mas o Poder Judiciário, com certeza, vai saber avaliar cada caso de uma maneira correta para poder estar dando a direção necessária ou criando uma jurisprudência efetiva nessa situação. É aquilo, você entende o lado da empresa, né? Você imagina se o cara resolve não tomar a vacina e ele, por tabela, contamina. Ah, mas os outros todos vão estar vacinados. Mas e se não tiver, né? Você não sabe. A regra... Ou alguém que passe pela empresa naquele dia...
E você com um cliente, aí você contamina o cliente e tal, né? A regra jurídica, na verdade, que é o direito de todos em relação ao direito individual, né? Por conta dessa situação, a forma como isso está sendo trazido é exatamente com essa ideia. Efetivamente, ninguém é obrigado a se vacinar. Só que existem consequências por conta disso. Que a ideia que foi dada pelo STF, no sentido de... o recado, né, vamos dizer assim, que foi transmitido pela decisão do STF, é assim: você vacina se você quiser, só que você precisa assumir as consequências disso. E o Ministério do Trabalho, pensando nessa situação, já deixou claro: olha, eu, Ministério Público do Trabalho, sou da seguinte opinião: se as pessoas não quiserem se vacinar, elas vão ter que assumir as consequências disso, e uma das consequências pode ser a demissão por justa causa da empresa, porque o empregador teria aí que regulamentar o ambiente sanitário da empresa, proteger os demais trabalhadores, proteger o ambiente de trabalho, enfim. E aí ele poderia fazer isso. Na verdade, não tem jeito. A gente vai ter que esperar para saber o que vai acontecer. Essa questão de o sujeito é obrigado a trabalhar, a linha de frente, o que não é e tal. Algumas coisas eventualmente poderiam ser evitadas, né? Algumas atuações elas poderiam ser flexibilizadas e não foram. Você acha que daqui a um tempo vai pipocar a ação nesse sentido de gente que se viu obrigada a trabalhar neste período, quando não precisava ser desta forma, até porque tem se falado muito pouco, a gente ainda fala, mas tem se falado muito pouco sobre a questão de sequelas, né? Tem gente que tem problema de dor muscular, perda de memória, estava lendo sobre isso, problemas cognitivos até em casos leves de Covid. Você acha que isso pode ter algum reflexo mais lá na frente, apesar do momento da justiça trabalhista no Brasil, Fabrício? Se a gente parar para pensar que o STF, né, reconheceu a Covid-19 como uma doença do trabalho, e todas as consequências que a legislação aponta quando as pessoas ficam doentes, é fato que isso pode gerar, sim, uma enxurrada de processos. Aliás, o tema Covid já fez, né, ou tem feito no Brasil, uma enxurrada de processos. A gente pode ver, por exemplo, as questões que envolveram os contratos de locação, né? A gente pode ver as questões que foram responsáveis pelas questões dos financiamentos bancários. A gente pode ver até mesmo as questões relacionadas à Justiça do Trabalho. Existem vários processos por conta da Covid, principalmente porque as empresas não conseguiram, muitas delas, né, não conseguiram manter os empregos dos seus trabalhadores, acabaram tendo que demiti-los e não pagaram nada, né, a esses trabalhadores. E isso também gerou uma demanda muito grande de processos na Justiça do Trabalho. As pesquisas que têm sido feitas, né, por análises de jurimetria, né, que na verdade é efetivamente essa possibilidade de analisar esses dados que estão nos tribunais, tem mostrado uma situação como essa. Então eu acredito que isso infelizmente vai acabar acontecendo, né? O volume de ações tende a crescer até o fim da pandemia. A gente tem aí o exemplo clássico que a gente estava conversando sobre a questão da vacina, né? O ser obrigatório se vacinar, não ser, a questão da demissão que poderia ser considerada aí abusiva ou não, né? Ou a ideia da demissão por justa causa para quem não toma vacina, enfim. Isso ainda vai dar bastante pano para manga. Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Mas é fato que essas consequências da pandemia, não só no aspecto de saúde, mas no aspecto da segurança jurídica como um todo, tem causado aí um problema grande.